a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos poupados de errar, de falar aquilo que não é para falar. Por isso que está faltando nos nossos púlpitos é mais exposição bíblica e menos palavras de homens. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Quando a gente ouve a voz de Deus, nós nunca mais seremos os mesmos. Porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformar as vidas, de libertar, de salvar, de curar. Então, a gente vai ler esse versículo, depois vai voltar para outro versículo, depois vamos para outro versículo, para ver o que a Bíblia fala exatamente sobre o tema amadurecimento. No verso 11, Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, chamada, segundo alguns teólogos, a igreja complicada. Nessa igreja podia se contemplar os 9 dons do Espírito Santo. Lá havia quem falava em línguas, quem tinha revelações, quem tinha sabedoria, quem tinha dom de interpretações. Mas essa igreja é marcada por divisões. Ela tem ali, no mínimo, quando Paulo começa na introdução desta carta, a falar de 4 grupos que tinha ali dentro daquela igreja. Tinha um grupo que se ostentava e apoiava-se no próprio apóstolo Paulo ou naquilo que Paulo falava. O outro grupo se sustentava no que Apolo dizia. O outro grupo estava do lado do apóstolo Pedro. E o outro grupo estava dizendo que nem a Paulo, nem a Pedro, nem a Apolo, mas a Jesus. Era o pior grupo. Paulo então começa a mostrar que esta igreja tinha muitos dons, mas estava lhes faltando o dom principal, que é no capítulo 13, quando ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, e tenha toda a ciência e sabedoria, e possa interpretar as línguas, dar o meu corpo como sacrifício vivo, se eu não tiver amor, de nada eu terei, ou me serve para o que faço. Paulo fala do dom supremo. Então essa igreja tinha tudo, mas lhe faltava amor. O principal. Quando João está na ilha de Patmos, Jesus diz para João exatamente para uma daquelas igrejas, dizendo: volta ao teu primeiro amor. E essa igreja é marcada pela falta de espiritualidade ou maturidade, como nós podemos chamar nessa noite. Uma igreja que há grupos divididos, brigando, disputando-se para ver quem falava melhor. Apolo é considerado um dos maiores pregadores eloquentes, Paulo um dos maiores filósofos, Pedro um grande judeu. E quando Pedro estava lá, o povo ia. Quando Pedro não estava, o grupo que não era de Pedro não ia. Parece que nós fazemos essas coisas hoje. Quem vai pregar hoje? É o irmão da gravata roxa? Não vou, porque eu gosto mesmo é do irmão do paletó vermelho. A gente começa a dividir e compartilhar departamentos e grupos, como se uns fossem mais especiais do que o outro. Isso é falta de maturidade espiritual. E a gente vai poder meditar nessa noite com a Bíblia aí. Volte para 1 Coríntios capítulo 2 agora. Aliás, capítulo 3 de 1 Coríntios. No mesmo livro que você leu, você volta para o capítulo 2. Capítulo 3, verso de número 1. Ele diz assim: eu, porém, irmão, não
vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Veja a diferença que Paulo faz aqui. Que um crente que não tem maturidade, ele chama primeiro de criança, e segundo ele chama de carnais. Então, se o crente que não tem maturidade, ele é carnal, o crente que tem maturidade, ele é um crente espiritual. Veja o que ele diz no verso 3: portanto, havendo entre vós ciúmes. Isso é das características de crianças. Uma criança, ela tem 20 brinquedos, ela não brinca mais com aqueles 20 brinquedos. Basta chegar ali, pegar um daqueles dele, que ela tem lá, ela tem aquele. Ela quer exatamente aquele brinquedo que a outra coleguinha dela pegou. Ciúme de quem canta, ciúme de quem prega, ciúme de quem está na frente, ciúme de quem está em evidência, não no sentido geral, mas aquele pelo qual Deus está usando. Nós não podemos ter ciúme de ninguém, porque ciúme é coisa de crente imaturo, de crente carnais, de crente criança. Segunda coisa que acontece numa igreja que não tem maturidade espiritual, o apóstolo Paulo diz: há ciúmes e contendas. E quando você vê crianças brigando, elas não brigam por coisas importantes. Crianças não brigam por causa de um carro novo, crianças não brigam por causa de uma casa, crianças brigam por causa de coisas supérfluas, coisas que não têm nenhum significado. Tem gente na igreja que briga, discute por coisas tão pequenas, porque eu gosto de sentar nessa cadeira. Briga por assentos que cada um marca, resiste aonde quer sentar, e no dia que ela não senta ali, a irmã chegou primeiro, ela disse: ela pegou meu assento, eu não gosto dela. Briga porque todo mundo passou, falou e cumprimentou, e o pastor não falou com ela, e diz: olha, o pastor falou com todo mundo e não falou comigo. Contendas são coisas pequenas, por coisas que não têm nenhum significado. E aí ele diz: ciúmes e contenda, e não é assim que sois carnais e andai segundo o homem. Percebe que Paulo está falando, o verbo aqui no grego é o verbo que está no sentido contínuo. Ela não só é criança, mas ela reage como criança. Quando nós lemos lá no capítulo 3, no verso 11, Paulo fala das características e das ações que uma criança tem: comandar, pensar, falar e agir. Mas ele disse: agora não, agora eu não sou mais como criança. Então o processo da vida espiritual, ela começa como criança, mas ela tem que crescer. Porque até no campo natural, se uma criança não crescer, alguma coisa está errada, você precisa levar o médico, porque está atrofiando, ela precisa desenvolver os seus membros. E muitos crentes estão atrofiados espiritualmente falando. O que Paulo diz aqui no verso 3, ele diz assim: eu queria dar um alimento mais sólido, mas eu não pude dar a vocês, porque vocês não têm maturidade para receber isso. Vocês ainda são crianças. O escritor aos Hebreus disse que tinha como falar de coisas muito mais elevadas, mas eles não estavam preparados. E o escritor diz: vocês já eram para estar prontos, porque segundo a história, aproximadamente 10 anos de cristão aqueles homens já tinham, aqueles cristãos da carta aos Hebreus. Mas Paulo disse que dá um alimento, que alimento é que Paulo dá? Leite. E todo mundo que começa, quando nasce, ele precisa de leite, mas ele não pode ficar no leite. Ele não pode ficar no leite. Chega um certo período em que a mamãe vai lhe dando uma comidazinha mais sólida. Ela vai machucando o mamão, ela vai machucando a banana, ela vai preparando a criança
para ir se fortalecendo do que ela vai comendo. Então aqui eu tenho um resultado. O que eu como é aquilo que eu sou. Se eu estou em um lugar, ou se eu estou em um lugar em que vivo apenas no leite, né? E é tão feio, tem menino que fica grande, molecão, chupando chupeta na mamadeira. E o pai e a mãe tem que tirar, mas quando tira ele chora, né? Porque ele já está acostumado. O problema do crente carnal, do crente maduro, é que ele se acostuma com tudo. Ele se acostuma com o culto. Ele diz, mas hoje é o mesmo, é parecido. O culto vai ser assim, começa na oração, tem um louvor, aí uma meditação, aí tira a oferta, a pregação, já sei de tudo. Isso é crente carnal. O crente maduro, ele vem assim, Deus pode fazer o impossível hoje acontecer. Deus pode falar coisas que os meus ouvidos ainda não estão preparados para ouvir, mas Deus pode mover os céus e a terra hoje. O crente maduro, ele vem para a igreja, ele não se preocupa com a hora, ele não se preocupa onde sentou, ele não se preocupa com quem prega, ele não se preocupa com quem canta. A única preocupação dele é adorar o Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E aquilo que a gente come é aquilo que nós somos. Isso na vida natural e tanto na vida espiritual. Quem quer um cavalo robusto, ele não dá qualquer comida, ele não dá capim seco, ele tem que dar purina, ele tem que dar uma comida balanceada. A gente estamos comendo que tipo de comida? Estamos ainda no leite? Quando nós estamos no leite, irmão, por que a criança vive no leite? Ela vive no leite no período em que ela não pode ter robustez física para desenvolver outras coisas. E aí, ela não parte para a área prática, porque é esse o desenvolvimento espiritual, o amadurecimento espiritual é exatamente a vida prática, é o desenvolvimento. Enquanto você estiver no leite, você não consegue discernir o que é bom nem o que é ruim, porque você é uma criança, ela não tem capacidade de decidir isso. E nós estamos vivendo exatamente uma geração de um evangelho de garapa, um evangelho raro, um evangelho que não se lê Bíblia, um evangelho que não se ora, um evangelho que não se lê, um evangelho que não se busca. Pessoas que sobem púlpito de igreja como se subissem plataformas de discurso. A gente precisa buscar a palavra de Deus. A gente precisa conhecer o Deus da palavra, mas também precisamos conhecer a palavra do Deus tal qual nós devemos. E nós vimos para a igreja que estamos acostumados com coisas supérfluas. E para que serve garapa? Eu aprendi que garapa é como se fosse um anestésico, vai anestesiar por um momento. Nós estamos vivendo o tempo dos crentes de sucos de corantes, que parece que é, e como eu tomei aquilo, que suco, que ai meu Deus, era uma luta, uma prova, e quando tinha era uma riqueza, não tinha que suco lá na chama, não tinha lá na bacia, só quem tomava que suco era rico, hoje ninguém quer. Era o tanque era da televisão, quando eu vi o comercial, tome tanque, e a boca enchia de água. Mas eu aprendi que tangue é de corante e é ruim para a saúde. Nós estamos vivendo um tempo de crentes superficiais. Um crente que tem uma aparência, sucos que tem aparência que são bons, mas que não tem consistência para a sua alma. E quando vem a luta, não tem imunidade. Nós estamos vivendo uma geração do ketchup e da maionese. E você manda um jovem pegar um botijão de 20 litros de quilo de gás, ele não passa. Uma marmanjo com 20 anos, 16. Na minha época eu carregava um jumento só, com 12 anos. E andava 2 quilômetros com um galão de água, um do lado do outro nas costas. Por quê? Eu não fui criado no kisuke, nem no tangue, eu fui criado na batata, no cuscuz, na macaxeira, no inhame, na fava, na farinha, no pirão.
coisa simples, a gente quer a coisa do fast food, tudo rápido, não se espera para casar, não se ora, não se pergunta ao pastor se está no tempo, não ora para ver se o homem é de Deus, se a moça é de Deus, e casa, e quando casa que dá errado, diz que o diabo se levantou. Não, meu filho, você precisa ter maturidade espiritual para saber quem é, quem não é, quem é de Deus e quem não é de Deus, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Estamos vivendo tempos em que as pessoas perdem tempo com aquilo que não são importantes. O crente maduro não perde tempo com coisas que não lhe edificam. O crente maduro não está em visão em coisas, não está com a sua visão em coisas deste mundo que são passageiras. Característica de criança, qual é? Escute, eu vou falar que eu sou profeta de Deus. Primeira coisa, a criança vive apenas para brincar. Mas tem crente na igreja brincando com Jesus, soltando piada com o nome de Jesus, soltando piada com o pastor, soltando piada com o sacrifício. Jesus não se brinca. Paulo diz aos Gálatas: não se deixe escarnecer, tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Você pode brincar com seus colegas, mas não brinca com Jesus. Você pode zombar da sua amiguinha, mas não zomba da igreja que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Nós não podemos brincar com coisas sérias. Nós estamos falando de vidas eternas. Nós estamos tratando de inferno e céu. Nós não estamos falando de coisas que são passageiras. O crente imaturo é um crente que vive só brincando, vive só de brincadeira, se embaraça e é enganado por coisas pequenas. Não tem coisa mais fácil do mundo do que enganar uma criança. Primeira coisa, faz uma promessa. Como vai cumprir? Ninguém vai cumprir não, só promete. Outro dia eu disse lá na minha casa, e disse dentro da igreja, às vezes meu menino pedia: pai, o senhor compra tal coisa? Aí eu disse: não, aí ele chorou. Aí eu disse: eu não cacei. Quando ele disser: compra tal coisa, compra. Ele ficou calado. E o Lucas é muito inteligente. Aí quando ele: pai, o senhor compra isso? Compra. Pai, o senhor compra isso? Compra. Eu tinha que ir descendo para a igreja, passando um comercial, aí descendo, saindo de casa, ele disse: pai, o senhor compra. Quando chegar no portão de casa, ele olhou para mim e fez: pai, o senhor diz que compra tudo, o senhor não está comprando nada para mim. Mas às vezes a gente vem para a igreja não para ouvir a palavra, a gente quer ouvir promessa, que Deus vai fazer, que Deus vai agir, e sem Deus está falando nada. A gente não quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer ouvir promessas. A gente quer ouvir alguém que nos prometa, que vai fazer, que vai agir. E aí a gente nos engana, e somos enganados facilmente. Aí eu chego na igreja, eu tenho isso na minha igreja, irmão. Pensa: pastor, Deus, fui num ciclo de oração lá, e Deus falou comigo. E eu não sei porque Deus só fala lá e me fala aqui. Faz 30 dias recebi um gabinete desse pastor. Quer falar com o senhor? Vamos lá, gabinete. Chegou lá no gabinete, ela disse: olha, é que eu quero a carta para sair da igreja. A carta não é, que eu tive um sonho e eu interpretei o sonho que é para eu sair para a igreja, da igreja. Eu disse: é mesmo? Disse: é. Aí eu, malandro velho, como diz o Matu, perguntei: e o seu noivado? Ela disse: é, o meu noivado acabei, pastor. Eu sonhei que aquele noivado era para mim, mas eu percebi que era um laço. Eu disse: a irmã está saindo por causa de um sonho, imagina. Então, as pessoas querem promessas. As pessoas querem que alguém prometa, que alguém massageie o seu ego. O evangelho antropocêntrico, onde o homem está no centro e a gente se preocupa com o homem, como é que ele vai gostar, se o ar está frio, se o ar está quente, se o som está bom, se o som está ruim. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto tem que ser teocêntrico. Deus deve ser o centro da nossa adoração. Tudo aqui se move.
que é fácil enganar as pessoas, mas crentes que não são espirituais. Crente maduro, é difícil de enganar. Crente maduro não engana crente maduro. Quando alguém chega mentindo, vou falar de alguns homens aqui, Pedro, porque maturidade é um estágio que você vai processando até alcançar. Quando você vê Pedro, vou falar para vocês que Pedro tem 3 estágios. Vou falar do terceiro agora, quando ele está amadurecido. Chega Ananias e Safira. Pedro, o senhor ora para a gente vender o terreno? A gente ora. Se nós conseguirmos vender esse terreno, Pedro, fica tranquilo, a oferta é boa, viu? Pedro disse, tranquilo, vai embora. E Ananias e Safira vendem o terreno. Aí eles venderam o terreno além daquilo que pediam. Quando olharam o tamanho do dinheiro, porque tem gente que é assim, que promete antes de ver. Quando vê, não consegue cumprir. Então eles viram um bocado de dinheiro, disseram, meu Deus, não dá não, é muito pesado. É muito. Eu vou fazer o seguinte, a gente não vai dar tudo que prometeu. É tanto dinheiro que a gente tem que dividir. Tu leva um pouco, eu levo o outro. Esse dízimo é muito alto. E guarda um bocado e tudo tranquilo. Chega lá e for primeiro aí. Crente carnal. Pedro. Oi, Ananias. Rapaz, a gente vendeu o terreno. Glória a Deus. Pedro, está aqui. O que é, Ananias? A oferta. É muita. É, Ananias, é. Coloca aqui, Ananias. Quando Ananias chegou perto do altar, ele olhou para Ananias e disse, Ananias, quem te ensinou a mentir ao Espírito de Deus? Não, do mesmo jeito, recebe isso aí. Ananias morre no altar. Aí Pedro inteligente diz, 2 diáconos, tira daqui, que a mulher vem daqui a pouco. Ananias, morto, foi. Aí chega Ananias, chega essa filha, aquela cara lisa. Mas Senhor, irmã, você está na bênção, só vitória. E a igreja é oração. Seu Pedro, ô, dona Safira, tudo bem? Tudo bem, foi glória, foi muita bênção. Vendemos o terreno, venderam, foi mesmo, foi a oferta aqui, tá para cá? Quando ela chega no altar, Pedro disse, o mesmo Espírito que me mostrou que teu marido mentiu, é o mesmo que te consome, como teu marido teve o mesmo fim, morto os dois. Crente espiritual ninguém engana. Paulo disse que quem tem o Espírito de Deus tudo decide e por nada é decidido. Crente maduro conhece quando o cara é amigo e quando não é amigo. Crente maduro conhece o interesseiro, o trambiqueiro. Crente maduro tem o Espírito de Deus. O homem natural ele tem 5 sentidos: olfato, audição, visão, tato e paladar. Isso é natural. Mas o homem espiritual ele tem um outro sentido. Ele tem 6. Que é isso, pastor? É por isso que enganar o natural é fácil demais. Agora o espiritual faz como diz aquela mulher da Praça Nossa. Ô, coitado, como você pensa. E o pior é que o espiritual ele deixa pensar que está sendo enganado. Aí é bronca. O cara está comendo o teu pirão e dizendo, rapaz, você é amigo do meu coração. E ele está dizendo, bandido, eu sei bem que o senhor é. Deus já me mostrou, rapaz. Come e vai-te embora. Come, vai-te embora. Porque eu sei quem tu és. Está faltando espiritualidade. E nós nascemos 2 vezes. O que é isso, pastor? Nós temos 2 nascimentos que nasceram em Cristo. Primeiro nascimento natural. Esse nascimento natural não é muito importante, mas é importante, porque a gente nasce para morrer. Agora, quando a gente completa ano nessa data, a gente faz uma festa, né? Faz um bolo e aquela festa. A gente comemora o nascimento natural. E às vezes esquecemos o nascimento. Esse é diferente. Por quê, pastor? Porque enquanto o natural eu nasci para morrer, o nascimento espiritual é que eu nasci para viver. Esse é que merece ser festejado. Esse é que merece ser glorificado. Qual dos dois é o mais importante? Mas o crente natural, o crente carnal, ele está preocupado com o seu adversário natural. O crente espiritual ele diz assim, naquele dia, naquela hora,
eu encontrei Jesus. Eu pude ter uma experiência que até hoje, sabe, marca a vida dele. O crente natural é um crente sem maturidade. É como uma fruta verde. Ninguém pode suportar comer uma fruta verde, não é? Agora a gente tem que ter paciência com os que ainda não são naturais, espirituais ou maduros. Porque quando você pega uma fruta verde, você não joga no mato. Você tem paciência para que ela amadureça. Ela vem amadurecer. Ela vem dar sabor depois de amadurecida. O grande projeto de Deus é de que nós nos tornem, presta atenção aqui, que nós nos tornem o modelo da pessoa de Cristo. Aí eu vou pedir para você abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja aos Filipenses. Aos Filipenses, capítulo 2. E aí o projeto de Deus é nos tornar maduro como Cristo foi e é maduro. No contexto humano, preste atenção aqui, capítulo 2, abre e espera que a gente vai ler. No contexto humano há uma interpretação para a maturidade. Alguém diz assim: alguém só é maduro quando ele alcança a maioridade. É mentira. Porque tem gente que tem cabelo branco fazendo coisa de menino. Aí tem outro conceito de maturidade dizendo assim: alguém só é maduro quando ele se casa. Estou ligando. Tem tanta gente casada que não tem nada de maturidade. O projeto de Deus é nos tornar como exemplo de maturidade a pessoa de Cristo. Ele é a medida, ele é o varão, ele é a estatura perfeita, pela qual todos os homens devem ser medidos. Jesus quer nos tornar participante do seu reino. Isto é, presta atenção, para entrarmos no reino de Jesus, nós temos que mudar da nossa natureza. Como pastor? Capítulo 3 de João, diz o texto que Nicodemo foi ter com Jesus à noite. E ele disse: mestre, eu sei que tu vem da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes, ninguém pode fazer se Deus não for contigo. Jesus não gostava de elogio. O que crente natural, carnal, gosta. Se não citar o nome dele, se não falar que ele é o dono da cocada preta, se não dizer que ele é o bambambam da história, não vou mais naquela igreja, porque lá ninguém me apresentou, eu canto, eu prego, eu sou profeta, eu tenho revelação. Isso é crente carnal. O crente natural, ele faz como João Batista. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Veja a diferença de crente carnal, porque o crente carnal, ou ele quer, ou ele vai, ou ele é dirigente, superintendente, competente da categoria da guarda angelical, ou então ele não fica mais aqui. O crente natural, o crente espiritual, maduro, ele está tranquilo, ele espera o tempo de Deus. Aí Jesus não gosta de elogio, disse para Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, é necessário nascer de novo. Nicodemo, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemo não entendia nada, porque Nicodemo era criança ainda, espiritual falando, e nem criança ainda era. E aí Nicodemo disse assim: como é que pode um homem nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da mãe. Jesus disse: Nicodemo, quem nasce da carne é carne. O que é que Jesus está dizendo? Você pode voltar 10 vezes para o ventre da sua mãe, você vai herdar a natureza pecaminosa de Adão. Quando Jesus usa a palavra ali, sax no grego, está falando de carne, natureza pecaminosa. Ele está dizendo: quem nasceu no pecado pode nascer 10 vezes para uma mulher, ele vai ser sempre pecador. Agora, Nicodemo, quem nasce do Espírito é Espírito. Jesus agora está falando de um novo nascimento. Agora não é um nascimento natural, é um nascimento espiritual. Ele está dizendo para Nicodemo: Nicodemo, importa é nascer de novo.
Agora ele usa duas palavras interessantes lá no texto. A primeira ele diz: se não nascer de novo, não vê o reino. Mas na frente ele diz que se ele não se nascer como uma criança, ele não pode entrar. Veja, dois estágios. Um é ver e outro é entrar. Por isso que tem gente que vê, mas não pode entrar. E tem aqueles que veem e entram no reino de Deus. Esse reino não é geográfico. Ele não está no lugar. Esse reino é a própria pessoa de Jesus. Ele é o próprio reino. Veja, quando Jesus estava com seus discípulos, ele disse assim: nenhum de vocês que estão aqui partirão sem antes ver o reino. Aí diz o texto: Jesus levou a parte para o monte chamado Monte da Transfiguração. E lá ele foi transfigurado, subiu sobre umas nuvens, e eles puderam ver de um lado Elias, do outro lado Moisés, Jesus no meio, porque Elias representava a lei, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, Jesus está no meio. Aí Pedro ainda está no processo, que eu vou dizer daqui a pouco. Aí Pedro disse assim: eita, como é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para Jesus. Aí Deus entrou em ação. Pedro, escuta aqui, Pedro. Estou parafraseando o texto. Escuta aqui, Pedro. Este é o meu filho, em quem me comprazo. A ele, a palavra ali no verbo, no grego, o verbo é imperativo. A ele ouvir. Não se importe com Elias, não se importe com Moisés, porque nem a lei, nem os profetas podem salvar Pedro. Somente ele pode salvar. Eles desceram do monte e eles contemplaram o reino. Eles contemplaram o reino. Só faz parte do reino o crente maduro. Ele pode ver, ele pode entrar. A maturidade espiritual nos faz e nos leva para vivermos esse reino na prática e não em coisas erradas. Então eu tenho aqui 2 estágios. Eu tenho o estágio de Adão e eu tenho o estágio de Cristo. Ou eu nasci, morri para a natureza adâmica e nasci em Cristo, ou eu continuo na natureza adâmica. Aí daqui a pouco Jesus vai fazer uma coisa interessante. Jesus, os discípulos estão brigando porque cada um quer ser grande. Aí eu disse: escute bem, os discípulos passaram por um processo de amadurecimento ou amadurecimento. Não foi assim não. Foi dia para noite não, gente. Pedro tem 3 estágios. A primeira vez que Pedro tem contato com Jesus foi quando Jesus fez a pesca lá no barco de Pedro. E Pedro disse assim: Senhor, olha o pronome, Senhor, retira-te que eu sou um homem pecador. No segundo estágio que Pedro tem com Jesus, quando Jesus está pregando o sermão e Pedro diz assim: Senhor, o povo está indo embora, o povo não está gostando não, porque o povo não veio ouvir Jesus, o povo veio porque ouviu dizer que Jesus multiplicava pão, Jesus fazia os pães ser multiplicados. Aí naquela noite Jesus nem multiplicou pães e nem multiplicou os peixes. Aí Jesus disse: querem comer alguma coisa? Vocês têm que comer uma coisa. Eu digo uma coisa para vocês: para fazer parte do meu reino tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Aí a turma disse: é canibal, vamos embora, esse homem é doido. Aí Pedro disse: meu Deus, eu vou perder o enfoque. Senhor, alivia aí, não diga esse negócio de comer carne e sangue aí não, que ele não está entendendo nada. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quer ir embora com eles? Aí Pedro aprendeu outra lição. Olha o estágio agora, ele sobe. Ele disse: para onde irei eu? Que só de ti tem palavra de vida eterna. Aleluia! O terceiro estágio da vida de Pedro, ele vai alcançando maturidade. É no capítulo 16 de Mateus. Quando Jesus chama ele, ele diz assim: vem cá, eu quero conversar com vocês. O que diz o povo acerca de mim? Aí um disseram: um disse que tu és Elias, e outro disse: Jesus, tem alguém por aí dizendo que tu és João? Outros estão dizendo que tu és um profeta. Jesus olhou para ele e disse: mas vocês, no colégio de 12, ninguém queria falar nada, mas o nível de Pedro estava subindo. Ele então levantou-se, ficou de pé, e ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: escute, as palavras de Jesus seriam assim para Pedro: Pedro, tu não é mais aquele pescador que não me entendia, tu não é mais aquele que quando eu prego diz que é para eu aliviar o sermão, mas eu quero dizer uma coisa a tu, Pedro, tu está no nível lá em cima. Sabe por quê, Pedro?
porque não foi carne. Natureza não é crente carnal que vê isso, Pedro. Não é crente criança que vê isso, Pedro. Não foi carne, Pedro. Nem foi o sangue que te revelou. Sabe quem revelou isso a tu, Pedro? Foi o Pai que está no céu. Quando vamos crescendo, vamos tendo contato com o Pai mais íntimo, e o Pai vai nos revelando. Por isso que crente carnal não vê nada. O crente carnal, ele entra seco e sai rachado. O crente maduro é igual a história do... Não vou contar a história não, porque não dá tempo. É uma história engraçada. Você tinha rir, não vou contar a história aqui, não vou me pregar. Mas era só uma aplicação. Eu vou contar para você entender. Olha o crente carnal, é o crente que acredita, tem fé e espera. E tem crente que é murmurador. Diz que o pai disse assim: menino, o que você quer? Diz, pai, eu queria uma bicicleta. O pai disse: eu vou comprar uma bicicleta. Aí o menino disse: não compre não. Por que, meu filho? Se o senhor compra essa bicicleta, eu saio na rua, vem um carro, bate em mim, quebra minhas pernas. Aí ele disse: outro filho, filho, o que você quer ganhar? Disse: pai, eu queria ganhar um cavalo. Aí o pai disse: o cavalo é caro, não tem como comprar o cavalo. Aí o outro escutou: pai, olha o sonho dele, um cavalo. Aí foi lá na estimaria, pegou um balde e trouxe cheio de excremento de cavalo. Aí colocou perto da casa assim. Aí o outro acordou de manhã. Quando ele acordou de manhã, aí, que foi, mano? Ele disse: rapaz, eu não sei onde está o cavalo, mas que ele já fez serviço por aqui, ele está por aqui. Eu acredito que vou procurar ele. Tem crente que não acredita em nada. O crente carnal, ele está visando somente aqui, ó. O crente espiritual, ele olha para aqui. Glória a Deus. O que você carnal não vê, o maduro vê. Aí eles estão disputando agora quem quer ser o melhor. Assim, quem é o maior? Eu acho que eu sou o melhor. Aí Jesus sabia o que estava no coração deles. Porque o problema não é o que eu tenho de aparência, é o que está no coração. Jesus disse: o problema é daí. Porque ali é a raiz onde sai todo mal. Lascívia, mentira, prostituição, engano do coração. A boca fala, o coração está cheio. Aí Jesus foi, pegou uma criança, colocou no colo, disse assim: olha, Jesus dava exemplo, pregando e ensinando. Jesus botou a criança no colo e disse: quem quiser ser salvo, entrar no reino, o reino de Deus, o cara só entra se ele tornasse como uma criança. Ninguém entendeu na hora. Jesus estava dando 4 lições importantes ali. A primeira, um crente maduro, que é o inverso. Quando eu falo do maduro, você faz o contraste com o que não é maduro. O crente maduro que torna-se como uma criança, ele é simples. Uma criança é simples. Você já viu uma criança? Hoje não, hoje as crianças estão enxeridas, né? Por causa da mídia que informa ele. Mas antigamente lá em casa nós fomos 11, 6 homens, 5 mulheres. A roupa dos 3 era comprada na mesma loja. 2 metros de pano, podia soltar na festa, as camisinhas eram igual, a bermudinha era igual, é tudo igual. Não era água sanitária não, mas era tudo igual. Hoje ele só quer o tênis da Nike, a carteira da não sei de quê, o cinto da Brookfield, do tal. Hoje a mídia botou isso na cabeça dele, mas nós não tínhamos mídia nenhuma lá. O que nós tínhamos lá era girimum mesmo, batata. Aí a gente não sabia o que era isso. Aí quando mãe ia fazer uma roupa, irmão, eu estou dizendo aqui para você, não estou mentindo não. A gente nunca comprou calçados em número não, vimos saber o que é número depois. A gente comprava com uma fitinha, ela ia lá e media assim, ó. O pé de fulano e anotava na cadeira. Jorge Nabo, leva. De José é esse, que é maior ou menor. Não diz negócio 37, 38, 39, não. Criança é simples. Hoje não, hoje é que as crianças estão sendo influenciadas pela mídia, a gente deixa que eles bebem da mídia, e aí eles têm autoridade, eles ficam cheios de direito, porque a mídia está moldando nossos filhos. Mas uma criança é simples. A gente se cobria com lençóis que era tirado do saco da açúcar, que era de pano naquela época. Eu sonhava com uma calça comprida. Meu sonho era dormir numa cama, dormir numa rede. Simples. E eu
Eu dependo do irmão, eu dependo da irmã, eu dependo do pastor, eu dependo uns dos outros. Em quarto lugar, uma criança reconhece que ela é fraca. Você já viu? Sempre que ela quer uma coisa que ela não pode, ela nem pai, o fulano está ali para mim. A gente temos que reconhecer nossas fraquezas. E aí, não vai dar nem para a gente concluir no contexto de Filipenses. Nós temos exemplo de crentes maduros e crentes não maduros. Esaú era um crente carnal, era um crente que não tinha experiência nenhuma com Deus. Ele trocou o que era espiritual por coisas naturais. Há assim de crente na igreja fazendo isso, trocando as coisas eternas por coisas passageiras. Eu disse na minha igreja essa semana, digo, olha, cuidado, que tudo que você tem na sua vida tem que passar pelo altar de Deus. Se não for consagrado a Deus, se não for para a glória de Deus, pode até parecer que é bênção, mas é maldição. Tudo que não for para a glória de Deus, cuidado, que pode ser maldição. Cuidado. Mas o crente carnal, ele não quer saber de nada, ele quer as coisas. E aí, meus irmãos, quando Jesus pega eles no grupo, Jesus lava os pés dele. Pedro disse, não lava meus pés não, eu tenho que lavar. E aí ele disse assim, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O crente maduro, ele tanto lava os seus pés, lava os pés dos irmãos, como dá os seus pés para que outros os lavem. Agora eu quero concluir aqui, aí em Filipenses, capítulo 2, verso 12, diz assim, assim pois, meus irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porque o crente obediente, ele não só faz na presença do pastor, da dirigente, não, viu? O crente maduro, ele faz aqui sozinho, ele faz dando glória. Só que tem crente que só faz quando o pastor está, ou a irmã está, que é para a turma ver. Para a turma ver. Paulo está dizendo, vocês sempre fizeram, mesmo sem eu estar aí. Porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus. E agora, queridos, queria concluir dando um exemplo de filhos. Quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, capítulo 8, ele fala da adoção pela qual nós somos filhos de Deus. E ele usa a palavra filho 2 vezes ali. Só que a palavra filho na nossa língua, nós só temos uma palavra para ela, filho. No grego nós temos 2 palavras para filhos, teknon e huios. Qual a diferença, pastor? Grandíssima. O teknon, quando eles queriam falar de uma criança, ele chamava teknon. Era uma criança imatura, era uma criança pequena. É a mesma palavra que Paulo usa lá nos Gálatas, quando diz que mesmo sendo herdeiro, mas sendo ainda um teknon, que é uma criança, ele não pode usufruir daquela herança. E o que significava agora huios? Filhos maduros, filhos adultos, filhos que têm maturidade. Agora, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, ele fala exatamente das distribuições dos dons, dos ministérios que Deus fez. Mas ele tem um versículo que ele diz, para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, que é Jesus, pelo qual nós vamos ser todos medidos. E aí, o que Paulo está falando ali de tamanho, pastor? A gente tem que tornar o tamanho de Jesus? Não. Paulo está falando ali que nós devemos ter as características de Jesus. Jesus falou sobre isso em João, quando ele disse assim, eu e o Pai somos um. E eu tenho orado ao Pai
exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, onde todos os joelhos se prostrarão, toda língua confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. As nossas ações têm que ser as ações de Cristo. Um crente maduro fala como Jesus. Um crente maduro perdoa como Jesus. Um crente maduro se humilha como Jesus foi humilhado. Agora é interessante que o amadurecimento tem suas trajetórias de vida. E Jesus começou o seu ministério no deserto e termina seu ministério na cruz. Não é fácil ser um crente maduro. Requer renúncia por tantas coisas. Porque o próprio Paulo vai dizer que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem que é Cristo Jesus. Jesus disse: para que quando o mundo olhe para vocês, vejam a minha glória em vós. Nesse mesmo contexto, Paulo diz aos Coríntios, no texto que nós lemos lá, que ele vai nos transformando de glória em glória, como um espelho que vai se desembaçando e nós vamos refletindo a imagem de Cristo. Mas tem crente que só faz sujar a imagem de Cristo, que nem é digno de dizer que é crente na rua que mora, ninguém nem sabe. Mas que Deus nos dê amadurecimento espiritual, Deus nos dê robustez, e que nós sejamos como Cristo foi, rico em amor, rico em misericórdia, que não queremos ser o melhor, mas que sejamos o menor no seu reino e servimos a Ele. Que a gente medite nessa palavra, possamos colocá-la em prática para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem recebeu a palavra, diga glória a Deus. Guarda amadurecimento, né? Em nome de Jesus. Amanhã nós vamos continuar com o tema. Amém. Feche os olhos para o nosso coração. Senhor Deus, meu Pai, queremos te louvar e te agradecer por uma noite tão maravilhosa. Jesus, obrigado por falar ao nosso coração, por revelar a tua vontade, por mostrar, ó Deus, direto dos céus, diante de ti, diante de nós, ó Pai, a tua perfeita vontade. Senhor, estamos aqui com o coração aberto, que possamos sair daqui, Senhor, em nome de Jesus, cheio da tua graça, com a mente aberta, ó Pai, para podermos, ó Deus, amadurecer a cada momento, a cada dia ouvindo de ti. Senhor, que amanhã, ó Pai, ninguém que esteja aqui falte, porque o Senhor vai continuar falando de forma livre. Em nome de Jesus eu te peço, leva-nos em paz para casa. Obrigado pela oportunidade de ser teu filho. Obrigado por nos escolher primeiro. Senhor, leva-nos em paz, nos dê uma noite maravilhosa, abençoada. E amanhã, ó Deus, que o teu poder continue sendo derramado aqui. Porque, ó Pai, o Senhor vai levantar neste lugar, ó Deus, crentes maduros, ó Pai, para saquear as almas do inferno, para alcançar, ó Deus, esta cidade e esse estado, Senhor. Eu creio em teu nome, Jesus Cristo. Eu quero te agradecer tão somente. Muito obrigado. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda tem 5 vagas. As doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês aqui, todos aqui presentes e os que estão espalhados nesse globo terrestre, hoje e todo sempre. Amém.